A palestra de hoje tem um nome meio hermético inicialmente, ela se intitula O Grande Ausente. Tem alguém que está faltando. E para entender quem é este ausente e por que ele está ausente, é que eu vou fazer algumas observações. Não parece haver dúvida que a humanidade está atravessando uma crise de proporções gigantescas. E que essa crise se manifesta em todos os sentidos da vida humana, seja econômicos, políticos, sociais, ideológicos, culturais, da vida cotidiana, enfim. Não há nenhum setor da vida, da nossa vida, que escape a essa crise imensa que a humanidade está sofrendo. E essa crise tem como fundamento, como responsável fundamental, a autorreprodução do capital. Como vocês certamente já trabalharam nisso, eu não vou me deter nisso, só indicar que a humanidade está sofrendo uma crise extremamente violenta. Que esta crise pode ser percebida no fato de que a humanidade tem hoje a possibilidade de produzir riqueza para todo mundo viver bem, e quem acompanha a situação nacional e internacional sabe quantos milhões de pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão passando fome, o nível de violência que se instalou no mundo contemporâneo que nós vivemos cotidianamente. Só na minha rua, no mês passado, e a minha rua é um quarteirão só, foram 6 assaltos, 6 pessoas do meu prédio, um prédio só, numa rua só, de uma quadra só, 6 assaltos em 15 dias. Você imagina, faça a multiplicação por tantas ruas, por tantos dias. Assim, o nível de violência, sobre todos os aspectos, econômica, política, social, doméstica, de gênero, é assustador. Nunca a humanidade sofreu uma crise tão violenta e tão devastadora. Sobre quem é que é descarregada o peso desta crise? Sobre os trabalhadores, sobre aqueles que são, aqui falando do trabalhador no sentido mais genérico do termo, sobre todos aqueles que de alguma maneira vendem a sua força de trabalho. Você vem obrigados a vender a sua força de trabalho. É sobre esta classe que é descarregado o peso, o maior peso da crise atual. Nenhuma crise do capitalismo se consegue, o capital, nenhuma crise ele consegue dar a volta por cima sem intensificar sempre a exploração dos trabalhadores. E o que nós assistimos hoje é exatamente isso, uma intensificação de tal modo que se trazem de volta até formas de trabalho que a gente pensava que estavam extintas, trabalho escravo, volta e meia, estamos cumprindo trabalho, milhões de crianças de pequena idade, sendo obrigadas a trabalhar quando deveria estar na escola, deveria estar estudando, deveria estar brincando. A supressão de inúmeros direitos sociais duramente conquistados ao longo de lutas muito intensas. Enfim, a crise no âmbito da saúde, da educação, do transporte. Nós assistimos há alguns meses atrás, aqui no Brasil, só para citar, aqui no Brasil, inúmeras manifestações a respeito da problemática do transporte, mas somando-se a N outras reivindicações. E, no entanto, o que a gente vê, isso não só aqui no Brasil, hein? Você pega a Grécia, a Espanha, a Itália, Portugal, até nos Estados Unidos, o nível de empobrecimento, o nível de crescimento da desigualdade social é alguma coisa assustadora no país mais rico do planeta.
vê que, apesar de toda esta violenta crise, de toda essa intensificação da exploração sobre a classe trabalhadora, os trabalhadores não estão conseguindo resistir a isso. O que a gente esperaria é que essa intensificação da exploração encontrasse do outro lado um oponente que resistisse e obrigasse ao capital a recuar. E o que a gente vê é que cotidianamente isso se intensifica cada vez mais. Milhões de pessoas, se vocês acompanham um pouco o que está acontecendo na Europa, milhões de pessoas no meio da rua brigando contra a intensificação da austeridade, essas políticas de austeridade, que nada mais são a intensificação da exploração dos trabalhadores, a perda de empregos, acaba com o salário, com o 13º salário, enfim, diminuição dos salários, a precarização do emprego. Apesar de tudo isto, não se está conseguindo resistir e o capital avança cada vez mais, brutalizando a humanidade. Esta em pinceladas muito rápidas, esta é a situação que nós vivenciamos hoje. Tem que perguntar, por que é que diabos que acontece isto? Por que é que a classe trabalhadora não está conseguindo resistir? Porque ela não só não está conseguindo resistir, porque ela não está dirigindo todo esse movimento de enfrentamento, né, a essas políticas de intensificação da exploração. Tem que responder a isso, porque senão não adianta a gente estar aqui, né, se queixando e tentando, né, subsistir, enfim. Não dá. Tem que responder a este problema. Mas para responder a isso, nós precisamos passar a limpo um pouco esses últimos 150 anos. Desde que, mais ou menos a partir da metade do século XIX, a classe trabalhadora, né, estava nascendo a partir da estruturação mais plena do capitalismo. Na medida em que a classe trabalhadora começou a tomar consciência dos problemas sociais, começou a tomar consciência das contradições sociais, começou a tomar consciência da exploração que o capital fazia sobre ela, e portanto começou a se organizar e lutar contra essa exploração das mais diversas formas. A partir de lá, portanto, mais ou menos da metade do século, da primeira metade do século XIX, até hoje, muita água correu debaixo da ponte, muita coisa aconteceu, e nós precisamos entender se queremos nos comprometer com a resistência, e não só com a resistência passiva, mas com a resistência ativa a esta superexploração. Se queremos, né, um futuro melhor, temos que entender o nosso passado, o que diabo aconteceu, para que a situação seja o que é hoje. Mais grave ainda, você vê que milhões de pessoas no meio da rua, tentando resistir a essa intensificação da exploração. Qual é a proposta dessas milhares de pessoas? Não digo nem aqui no Brasil, aqui a coisa foi muito limitada, mas em países como a Grécia, onde a classe trabalhadora estava, digamos, presente de maneira muito mais intensa do que aqui. Aqui no Brasil, sem dúvida, houve também muitos trabalhadores, especialmente o pessoal mais precarizado, estava presente nas manifestações. Mas a classe trabalhadora não estava presente com um projeto próprio, com uma proposta própria, política e ideologicamente independente do capital e do Estado. Isto fica muito claro quando você vê
que a tônica de todas essas manifestações, especialmente na Europa, é: nós queremos que se vá esse governo neoliberal, esse governo capitalista. Nós queremos de volta, nós queremos um outro tipo de governo, nós queremos um governo mais preocupado com os problemas sociais. Nós queremos um governo que garanta, em vez de tirar direitos, garanta os direitos sociais. Ou seja, a tônica da demanda é: queremos de volta um estado de bem-estar social. Veja, a classe operária, a classe trabalhadora, que deveria estar dizendo que se vá ao capital, está dizendo: nós queremos um estado mais humanizado. Nós queremos um capitalismo mais humano, mais preocupado com as pessoas. É esse o problema que eu quero tratar com vocês aqui. Eu tenho algumas ideias a respeito disso. Eu sei que são polêmicas. Fiquem à vontade para discordar, para criticar quanto quiser, porque eu não tenho a verdade revelada. Mas essa é uma questão definitivamente fundamental. E eu, particularmente, penso muito mal tratada pelos teóricos marxistas e pela esquerda em geral. Não toda, mas pela esquerda predominante. Veja, fundante do mundo social. Ou seja, Marx começa por afirmar que o trabalho é a categoria fundante do mundo social. Trabalho no sentido de transformação da natureza para produzir os bens materiais necessários à existência humana. Trabalho exatamente neste sentido. Independente da forma concreta, não é trabalho assalariado, não é trabalho servil, não é trabalho escravo, é trabalho no sentido mais genérico do termo. Trabalho no sentido de criação de valores de uso, de transformação da natureza para criar valores de uso, e neste processo, portanto, uma transformação intencional da natureza, visando adequar a natureza à satisfação das necessidades humanas. E neste sentido, neste processo, o homem se transformando, portanto, também a si mesmo. É neste exato sentido que o trabalho é categoria fundante do mundo social. Bom, que diabo tem isso a ver com a situação atual? Não vou tirar todas as consequências, mas só vou apontar uma. Se pensarmos numa transformação radical do mundo, ou seja, se pensarmos na eliminação dessa forma de sociabilidade fundada no capital, para construir uma outra forma de sociabilidade socialista, é preciso, se aquela afirmação é verdadeira, se é verdadeiro que o trabalho é a categoria fundante do mundo social, então é preciso uma mudança na forma do trabalho. O conceito de revolução tem na sua essência esta ideia. Revolução é fundamentalmente, essencialmente, uma mudança na forma do trabalho. Vou voltar a isso mais tarde. Mas veja, se eu afirmo que a categoria do trabalho é a categoria fundante do mundo social, eu também afirmo que toda forma de sociabilidade, portanto, todo modo de produção, seja ele primitivo, escravista, feudal, capitalista, comunista, qualquer forma de sociabilidade tem como seu fundamento uma determinada forma de trabalho. E, portanto, uma mudança no interior da sociedade, uma mudança radical no interior da sociedade, implica necessariamente como condição sem a qual não uma mudança na forma do trabalho. Muito bem. Segunda afirmação. A partir desse pressuposto, ao analisar a sociedade capitalista,
Marx constata que a riqueza produzida nesta forma de sociabilidade implica uma relação entre trabalho e capital. Uma relação de exploração do capital sobre o trabalho. Não creio que seja necessário entrar em detalhe nisso, suponho que seja amplamente conhecido esse mecanismo, a mais-valia, a produção do capital, a exploração da classe trabalhadora pelo capital, etc. Mas isto é fundamental. Neste processo de produção da riqueza se confrontam duas classes fundamentais, que são o proletariado e a burguesia. E a burguesia, obviamente, com isto se enriquece e fica muito satisfeita. O problema é que do lado do proletariado a coisa pega, porque o proletariado se vê expropriado da riqueza que ele mesmo produz. E isto não é só uma questão de bens, não é só uma questão de bens materiais, é questão de autoconstrução humana. Parênteses. Para que o indivíduo singular possa se construir como membro do gênero humano, é necessário que ele tenha acesso à riqueza material e espiritual, que faz parte do patrimônio da humanidade, em cada momento histórico, evidentemente. Ser membro do gênero humano não é simplesmente nascer como ser humano, é tornar-se ser humano. Mas para tornar-se ser humano em cada momento histórico, o indivíduo precisa apropriar-se tanto da riqueza material, comer, beber, vestir, abrigar, tudo isso, e da riqueza cultural. Isto nos faz membros do gênero humano. Ora, é exatamente disto que o trabalhador é expropriado. É exatamente a isto que o trabalhador é impedido. Por quê? Porque a riqueza a que o trabalhador tem acesso é dada pelo salário que ele recebe, quando recebe salário. O restante, que é a maior parte da riqueza produzida, vai para as mãos do capitalista, que não produz absolutamente nenhum grama de riqueza. Ora, o único jeito de o trabalhador que produz a riqueza poder se apropriar da riqueza que ele produz, tanto material quanto espiritual, é acabar com a exploração do homem pelo homem. O objetivo, portanto, o objetivo fundamental da classe trabalhadora não é ganhar dinheiro, não é melhorar de vida, não é ter melhores condições de trabalho. Ainda que esses sejam objetivos interessantes, importantes e louváveis. Mas o objetivo essencial é acabar com a exploração do capital sobre o trabalho. É eliminar, portanto, toda a exploração do homem pelo homem. Portanto, daí conclui Marx. A classe operária, agora vou falar em classe operária, não vou falar nem em classe trabalhadora, para restringir bem, depois volto a explicar por quê. A classe operária tem a capacidade e a possibilidade de se opor radicalmente à exploração do capital. Disso devém o que eu chamo de centralidade política da classe operária. Aqueles que produzem a riqueza material, produzem a mais-valia, produzem o capital. Esta, diz Marx, é a única classe verdadeiramente revolucionária. Independente dela saber ainda, independente dela ter consciência disto, independente dela estar fazendo a revolução, independente dela estar, digamos, profundamente alienada, mas pela posição que ela ocupa no processo de produção, ela detém a possibilidade de ser a classe autenticamente revolucionária. Ou seja, ela é a única classe cuja aspiração fundamental não pode ser satisfeita, a não ser eliminando todas as classes sociais. Portanto, a tarefa do proletariado é
fazer uma revolução. A tarefa essencial do proletariado é conduzir um processo revolucionário que elimine toda a exploração do homem pelo homem. E esta tarefa, diz Marx, tem dois aspectos fundamentais que perfazem uma unidade, que são entrelaçados, não são uma sequência, ainda que tenha alguma sequência cronológica, mas eles configuram uma unidade, mas tem uma distinção entre eles e uma certa precedência cronológica, inclusive. Uma revolução, diz Marx, uma revolução proletária é sempre um conjugado de um momento político e um momento social. Uma revolução proletária tem que ser uma revolução política com alma social. Revolução política é no sentido de embate do poder político. O poder do proletariado tem que se organizar de tal forma que possa combater o poder político da burguesia que se concentra no Estado. Portanto, tarefa número 1 da classe operária: destruir o Estado burguês. Anotem bem isto. Isso vai ser importante lá para frente. Marx não fala em tomar o Estado burguês. Aliás, ele não só não fala, como diz claramente naquele livro chamado A Guerra Civil na França. A classe operária não pode simplesmente tomar o Estado e pretender colocá-lo a seu serviço, a serviço dos seus interesses. Não pode. A classe operária tem que destruir o Estado burguês, porque o Estado burguês, com toda a sua força militar, repressiva, burocrático, administrativa, ideológica, é ele que é o elemento fundamental para garantir a reprodução da exploração do capital sobre o trabalho. Portanto, ou se quebra este aparelho de Estado, ou a coisa não vai adiante. É o primeiro momento da revolução, mas é um momento preparatório, é um momento propedêutico, é apenas a abertura da porta através da qual possa entrar a alma social do proletariado, que é o trabalho associado, ou seja, uma mudança profunda na forma do trabalho. O objetivo do proletariado não é tomar o poder, isto é apenas um meio. Tomar o poder, depois eu vou voltar a dizer o que entende por tomar o poder. Não é tomar o Estado, é tomar o poder. Tomar o poder é apenas limpar o caminho, tirar de cena aquele aparato violento da burguesia chamado Estado, que impede a mudança na forma do trabalho. A alma social da revolução proletária é uma transformação profunda na forma do trabalho, que elimine o trabalho assalariado e coloque no seu lugar o trabalho associado. Bom, esta é a segunda questão. Terceira questão. No processo revolucionário, ainda diz Marx, quem tem que conduzir, quem tem que nortear o processo é o trabalho associado, é a nova forma do trabalho, que tem que nortear, que tem que dar a direção. Não é partido, não é Estado, não é nada disso. É o trabalho associado que tem que dar o norte. Diz, olha, temos que quebrar o Estado burguês para que o trabalho, a mudança na forma do trabalho, na forma da produção da riqueza, possa ser diferente. E para que o trabalho associado entre em cena, uma condição é absolutamente fundamental: a abundância. Não pode existir trabalho associado sem que exista capacidade de produzir riqueza em grande abundância
de tal forma que possa atender às necessidades de todos os indivíduos. Não há possibilidade de fundar uma nova forma de sociabilidade superior à sociedade capitalista, a não ser na base da abundância. Na base da miséria, na base da pobreza, na base da carência, é impossível. Portanto, são essas três grandes constatações fundamentais da teoria do Marx. A categoria do trabalho como fundamento ontológico do ser social, a centralidade política da classe operária e o trabalho associado como norteador do processo revolucionário, portanto, do processo de superação revolucionária do capitalismo em direção ao socialismo. Bom, esta era a teoria do Marx. E a teoria do Marx não saiu da cabeça dele, saiu da análise do processo histórico real. O problema é que a história não foi exatamente como a gente gostaria, nem sequer como Marx gostaria que tivesse sido. A história andou por caminhos meio complicados. E é acompanhar um pouco agora este processo histórico que vai nos permitir entender o que aconteceu com esta teorização do Marx e como é que ela chegou a se perder de tal forma que hoje, veja, o que é que a maioria dos partidos de esquerda propõe hoje? Tomar o governo, tomar o Estado. Através do sistema democrático, eleitoral, participar das eleições, confluir todas as lutas sociais para acumular forças no sentido de garantir a eleição de vereador, deputado, senador, até a presidência da República. Ou seja, a maioria dos partidos, a ampla maioria dos partidos de esquerda, não é os outros é óbvio, propõe tomar o Estado, na suposição de que este estado de coisas está ruim, porque o Estado está na sua mão. Mas quando eu estiver no Estado, as coisas vão melhorar. Ou seja, na suposição de que os revolucionários, ou seja, os socialistas, os de esquerda, aqueles que querem transformar, mudar o mundo, acabar com a desigualdade social, podem tomar o Estado e colocá-lo a serviço dos interesses dos trabalhadores. Um dos dois está errado. Ou Marx, ou esses partidos de esquerda. Os dois não podem estar certos. Até agora, nenhum dos partidos de esquerda que tomou o Estado conseguiu fazer uma revolução. Nenhum. Então a gente precisa entender o que aconteceu neste processo ao longo desses 150 anos. Bom, eu vou tentar resumir muito resumidamente isso. E vocês têm à mão lá no meu site um livrinho chamado Descaminhos da Esquerda. Vou mais ou menos resumir aquele percurso que eu fiz lá e um outro semelhante que sairá num artigo chamado exatamente O Grande Ausente. Veja, já na segunda metade do século XIX, por uma série de circunstâncias históricas, eu não vou me demorar aqui, com a derrota de todas as tentativas revolucionárias que se deram ao redor de 1848, 1850, em toda a Europa Central, o capital teve uma fase de enorme desenvolvimento. E especialmente na Alemanha, teve uma industrialização neste período, na medida que a Alemanha venceu a guerra franco-prussiana, a guerra prussiana contra a Áustria também, enfim, a Alemanha teve um surto de desenvolvimento enorme. A classe operária cresceu muito. E
neste processo, a classe operária também teve acesso a melhorias, né, econômicas, políticas e sociais. Tão evidente isso que os partidos socialistas eram clandestinos e foram legalizados neste período. Quer dizer, a classe operária pôde participar do processo democrático. Ora, na medida em que a classe operária era constituída de milhões de operários, na medida em que formou o primeiro grande partido de massas, que é o Partido Social Democrata Alemão, que pôde participar do processo eleitoral, portanto pôde eleger deputados, senadores, etc., pôde então ter acesso a um nível de vida muito melhor do que o anteriormente vivido. Isso também, estou resumindo demais, enfim, há uma série de outros aspectos importantes, mas enfim, isto gerou na cabeça de muitos trabalhadores, e inclusive de muitos líderes dos trabalhadores marxistas, do tipo Kautsky, do tipo Bernstein, do tipo Hilferding, dos austro-marxistas, gerou a ideia de que se poderia avançar na construção do socialismo sem precisar quebrar o Estado burguês, sem precisar bater diretamente contra o capital. Bastava aproveitar exatamente do processo democrático, tomar o Estado e, através do Estado, então fazer as transformações que poderiam conduzir ao socialismo. É o primeiro momento em que se transita da centralidade do trabalho, se começa a mudar aquela perspectiva do Marx de revolução para entrar no processo de reforma. Não é mais através da revolução que se vai para o socialismo, é através de sucessivas reformas. Conquistando os aparelhos de Estado, até conquistar a presidência da República, fazendo inúmeras transformações cumulativas, econômicas, políticas e sociais, se pode avançar por dentro do processo democrático sem precisar fazer uma revolução, por um processo de reformas cumulativas. Isso conquistou muita gente. Esta perspectiva social-democrática, reformista, conquistou milhões de trabalhadores, porque eles sentiam na vida cotidiana deles que havia melhoria de vida. É um pouco, peguem o nosso Bolsa Família aí. É claro que quando a pessoa está ganhando R$50 e ganha 100 amanhã, ele vai dizer, poxa, amanhã, depois de amanhã eu posso ganhar 150, depois de amanhã, quer dizer, vai se gerando uma ideia de que não precisa quebrar nada, basta a gente ir aos poucos melhorando e a coisa vai em direção à melhoria indefinida. É claro que este caminho social-democrata nunca levou ao socialismo, mas mudou profundamente a forma da luta da classe trabalhadora, ou seja, começou a educar a classe trabalhadora não para a revolução, não para quebrar o Estado, não para quebrar o capital, mas para conseguir melhorias e através de melhorias constantes chegar ao socialismo. Ainda se pensava em chegar ao socialismo. Na virada do século, por uma série de circunstâncias históricas, a intensificação da crise do capital, a guerra interimperialista, a primeira guerra de 14 a 18, as contradições do capitalismo se intensificaram de maneira tal que levaram à possibilidade de recolocar em pauta a perspectiva revolucionária. Em 1917 nós temos a Revolução Soviética. A Revolução Soviética, né, lembram-se que foi neste contexto que Lenin escreveu O Estado e a Revolução. E o Estado e a Revolução tem exatamente o objetivo de fazer a crítica da perspectiva social-democrática.
para dizer não, este caminho social-democrático, este caminho reformista não leva à superação da desigualdade social, não leva à superação do capitalismo. É preciso voltar ao processo revolucionário, é preciso quebrar o Estado burguês. Leiam o Estado e a Revolução do Lenin, vocês vão ver isso lá. É preciso quebrar o Estado burguês e instaurar o Estado proletário. Aí sim, aí a coisa vai adiante. O problema é que as coisas não vão exatamente como a gente quer. A Revolução Soviética deu o primeiro passo, que foi a quebra do Estado burguês. Mas não pôde dar o segundo passo, que é exatamente abrindo a porta, entrar em cena a alma social da Revolução, que é a mudança da forma do trabalho. Aliás, uma coisa que eu esqueci de dizer quando Marx falou da Revolução. Uma revolução proletária não requer somente abundância. Ela, por sua natureza, implica necessariamente uma revolução de caráter universal. Não é possível, diz Marx, uma revolução socialista num país só. A revolução proletária tem que ser mundial, porque os problemas da humanidade chegaram a um nível tal de universalização que eles não são resolúveis no âmbito de um país só, nem no âmbito de uma região só. Eles têm que arrastar o mundo todo. Marx e eles achavam que ia começar nos países mais desenvolvidos, mas independente disto, poderia até começar em países menos desenvolvidos, mas teria que arrastar necessariamente o mundo todo. Os problemas da humanidade são universais e hoje não podem ser resolvidos num país só. O problema é que a Revolução Alemã, que era um pressuposto para arrastar a Inglaterra, a França, a Itália, a Espanha, enfim, arrastar o mundo todo, não aconteceu, foi derrotada. Então, a Revolução Soviética ficou isolada. Bom, isso é um processo histórico extremamente complexo que eu não vou... vocês poderão ler a Revolução... a história da Revolução Russa do Trotsky. E tem mais uma coisa, aliás, faço um parênteses para fazer uma provocação. Vocês já ouviram falar de um livro que foi lançado recentemente chamado A Crise do Movimento Comunista? Quem ouviu falar, levante a mão. Muito bem. Vou fazer uma sugestão. Não é um conselho, é menos do que um conselho, é uma sugestão. Parem tudo o que vocês estão fazendo durante uma semana e leiam esse livro. É impactante, gente. É impactante. Eu estou lendo agora pela segunda vez. Trouxe até junto comigo para ler. Porque é sempre bom relembrar. Faz muitos anos que eu li, era impactante, mas depois que você vai adquirindo mais bagagem ainda, ele ganha mais um sentido mais profundo ainda. É impactante para a gente entender a situação em que nós estamos hoje. Eu garanto para vocês que vocês, se vocês fizerem isso, vocês não vão se arrepender. Claro, vocês só poderão dizer isso se fizerem, né? Porque é exatamente um livro que faz... Ele trata da questão da Internacional Comunista, como é que ela foi construída e destruída, e por que foi destruída, e muitas das coisas que eu estou dizendo aqui tem a ver com esse livro. Ou seja, a Revolução Soviética, que seria o primeiro passo, o primeiro chute para uma revolução mundial, esta não aconteceu, não conseguiu arrastar o mundo todo, a revolução ficou isolada. E a coisa ficou complicada. Aí começa um jogo extremamente pesado. Por quê?
a liderança da Revolução Soviética sabia que a revolução não poderia se dar no país, a revolução socialista não poderia acontecer num país só. E precisaria arrastar o mundo todo. Mas se viu a braços com um dilema insolúvel, que não seria possível nem avançar, nem recuar. Não dava para avançar na direção do socialismo num país só. Mas também não dava para voltar atrás e dizer, não deu certo, então, lavo minhas mãos, estou de volta ao poder. Veja, é uma situação trágica. E mais, a Rússia, a União Soviética se viu a braços. Imaginem com a guerra, o conflito mundial, milhões de trabalhadores que foram para a guerra morreram. Portanto, a classe operária diminuiu consideravelmente. A destruição econômica foi brutal, de tal modo que a produção industrial, em 1923, a produção industrial da Rússia era inferior ao tempo antes da Revolução. Então, assim, vocês imaginem problemas econômicos, políticos, sociais, assim, infernais. Como sustentar, como tentar avançar nessa situação? Era fazer alguma coisa que não tinha prescrição nenhuma, não tinha indicação nenhuma. O próprio Lenin diz, Marx não deixou nenhuma indicação do que a gente fazer nessa situação. A gente tem que descobrir o caminho caminhando. E o caminho, aliás, Lenin morre em 24, já a partir do final de 23 ele está completamente doente, não pode intervir mais, aí assume o Stalin. Uma briga infernal, Stalin contra Trotsky, Bukharin, etc. Enfim, há uma briga pelos rumos do processo revolucionário na Rússia. Quem vence esta briga é Stalin, e ele conduz o processo de tal maneira que a defesa daquilo que se considerava a revolução socialista virou a tarefa fundamental. Então, toda a estratégia internacional foi montada no sentido de defender aquilo que foi sendo chamado de pátria do socialismo. Veja, eu não posso nem entrar no detalhe de como até as transformações materiais que deveriam acontecer para serem socialistas foram deformadas de tal maneira que socialização da economia, socialização dos meios de produção se transformou em estatização, em supressão político-jurídica, mas não social, da propriedade privada, e em industrialização forçada, ou seja, na construção dos meios de produção básicos que perfazem a industrialização, no sentido de rapidamente poder criar bases materiais para atender as necessidades da população. Isto nada tem a ver com socialismo, mas isto foi entendido como se fosse socialismo. Agora, toda essa estratégia de colocar esta revolução, que se considerava socialista, como o eixo de toda a atividade revolucionária internacional, teve pesadas consequências. De um lado, era preciso refrear, fazer uma composição com as potências capitalistas, no sentido de, a União Soviética não poderia enfrentar sozinha todas as potências capitalistas. Vocês sabem que, tendo acontecido a Revolução Soviética, houve o cerco das potências imperialistas da Inglaterra, da França, do Japão e de outras potências capitalistas, querendo acabar com a Revolução Soviética. Ora, a União Soviética,
naquele estado precário que saiu da guerra, não teria condições de enfrentar militarmente todas as potências capitalistas. Era preciso chegar a uma certa composição, a uma certa coexistência pacífica. Se vocês lerem, leiam pelo menos o primeiro capítulo, os dois primeiros itens do primeiro capítulo do livro do Claudinho, A Crise do Movimento Comunista. Ele faz um resuminho da tese, depois que ele vai desenvolver ao longo do livro todo. Interessantíssimo. A dissolução da Terceira Internacional Comunista tem exatamente o sentido de aplacar as potências capitalistas para não bater de frente e não ameaçar a Revolução Soviética. Bom, com isto, aos poucos, foi se gerando a ideia da necessidade de uma coexistência pacífica entre os chamados países socialistas, a União Soviética e depois alguns países, né, que também entraram nessa órbita, e as potências capitalistas ocidentais, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, enfim. Enquanto, na suposição de que, enquanto a União Soviética se fortalecesse econômica, política, socialmente, não seria possível bater de frente contra o capital. Era preciso articular uma coexistência pacífica entre esses dois sistemas sociais, até que, estando fortalecida a União Soviética e ficando tão claro para a classe trabalhadora dos países capitalistas que o sistema socialista era muito melhor, a própria classe trabalhadora dos países capitalistas se revoltasse exigindo o socialismo. O problema é que, de novo, a história não andou como é que eles gostariam que tivesse andado. Os países mais desenvolvidos capitalistas chegaram a um nível de desenvolvimento, em grande parte, muito melhor do que os países ditos socialistas. E isto significou a intensificação daquele reformismo social-democrata do que eu falei antes. A classe trabalhadora dos países capitalistas foi sendo educada, não no sentido da revolução, mas no sentido da reforma, no sentido de conseguir melhorias, no sentido até de conquistar o Estado para colocá-lo a serviço dos interesses da classe trabalhadora. De outro lado, toda a estratégia do Partido Comunista da União Soviética, que seria o dirigente do processo internacional, ia exatamente no sentido de frear a revolução, né, onde ela pudesse acontecer. E isto aconteceu na Grécia. No final da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Grega, se tivesse tido apoio da União Soviética, poderia ter acontecido. A Revolução Espanhola de 36, 39 também. Ela foi contida e foi massacrada pelos fascistas com a conivência da União Soviética. A resistência espanhola e francesa, também no final da Segunda Guerra Mundial, foi massacrada com a conivência da União Soviética, porque a União Soviética a reunião entre Stalin, Churchill e Roosevelt tinha dividido o mundo em esferas de influência. Então você mexe lá, eu mexo aqui, mas você não mexe no meu quintal, que eu não mexo no seu quintal. Era mais ou menos isto. A classe trabalhadora, portanto, foi sendo educada no sentido de não combater diretamente o capital e não combater diretamente o Estado burguês. Mas foi educada no sentido de tomar o Estado burguês aos poucos, por dentro, respeitando o sistema democrático, de tal modo que um dia poderia, através do sistema democrático, fazendo reformas, intensificando as reformas, chegar ao socialismo.
aquela classe operária que Marx disse é a classe autenticamente revolucionária, ou seja, é a classe que tem que estar na frente do processo revolucionário, é a classe que tem que dirigir o processo revolucionário, foi sendo cooptada, foi sendo alienada, e foi sendo agarrada pelo sistema capitalista. Todas as lutas, portanto, da classe trabalhadora foram levadas a se desenvolver por dentro do sistema capitalista e não contra o sistema capitalista. Vejam o que aconteceu aqui no Brasil com o desdobramento disto. Quando o PT assume o poder, ele assume, o Lula era um operário, era um líder da classe operária, e carregava atrás de si o movimento dos trabalhadores, a construção do Partido dos Trabalhadores, a construção da Central Única dos Trabalhadores, portanto, carregava atrás de si as esperanças da classe trabalhadora, trabalhador no sentido mais amplo do termo. E no início até havia uma participação intensa da classe trabalhadora neste processo. Quem acompanhou um pouco deste processo, vê como no começo a militância participava intensamente, dava as cartas, estava na rua. Aos poucos a coisa foi mudando. Aos poucos a máquina burocrática do partido foi controlando as massas, porque o objetivo era tomar o poder, não era avançar no sentido revolucionário. O objetivo, portanto, tinha que diminuir o horizonte. O objetivo é chegar ao poder, tomar o Estado para, através do Estado, fazer as transformações que interessam à classe trabalhadora. Portanto, a classe trabalhadora, na especificidade brasileira, também foi sendo educada por todo o aparato partidário de esquerda, por todo o aparato sindical de esquerda. Foi educada no sentido da luta por dentro do sistema capitalista e não contra o sistema capitalista. Ou seja, nesse processo o horizonte revolucionário foi rebaixado e transformado num horizonte reformista. Trata-se de conseguir reformas, porque através da reforma cumulativa a gente vai transformar a sociedade. Se vocês leram um texto do finado Carlos Nelson Coutinho, está lá com todas as letras. O nome da revolução hoje é reformismo revolucionário. Portanto, teórica e praticamente a classe operária e o conjunto dos trabalhadores foi sendo educado no sentido reformista, no sentido de resistir às investidas do capital, mas não brigar para superar o capital, e muito menos para brigar para superar o Estado burguês. Ora, na hora que eclode a crise brutal do capital, por volta de 1970, como é que o capital enfrenta esta crise? Descarregando as consequências nas costas da classe trabalhadora. Bem, vocês devem ter tratado da famosa reestruturação produtiva, né? O que é a reestruturação produtiva? É mudar a forma do trabalho para o capital voltar, os capitalistas voltarem a ganhar dinheiro. Esta é a essência da questão. Isto significa intensificar a exploração da classe trabalhadora, significa retirar direitos da classe trabalhadora, significa incrementar o desemprego, significa precarizar o trabalho, significa toda essa desgraça imensa que a gente está vivendo hoje. Portanto, quando a crise explode, o capital, claro, que vai buscar a defesa dos seus interesses. O capital nunca deixou de saber quais são claramente os interesses dele. Quem deixou de saber quais são os interesses fundamentais foi a classe trabalhadora. A classe trabalhadora foi levada a pensar que a questão era negociar melhorias com o capital e não
acabar com o capital. Então, nessa conjuntura, ela se viu desorganizada, ideológica e politicamente. Ideológica no sentido de que o horizonte dela se transformou não em reformas e não em revolução. Ou seja, a solução dos problemas da humanidade passaria por simples reformas cumulativas e não por acabar com o capital e acabar com o Estado, portanto acabar com toda a exploração do homem pelo homem. Veja como é interessante, naquele período de 1848, mais ou menos de 48, até 1920, 30, por aí, até a Revolução Soviética, o horizonte revolucionário era claramente posto na mesa. Acabar com o capitalismo, acabar com a exploração do homem pelo homem, acabar com as classes sociais, acabar com a propriedade privada, eram coisas do cotidiano da classe trabalhadora. Hoje, o cotidiano qual é? A defesa do salário, a conquista de melhoria de condição de vida, a tentativa de resistir ao desemprego e, no máximo, a retomada do estado de bem-estar social. Ou seja, a classe trabalhadora hoje está perseguindo um horizonte radicalmente contrário aos seus interesses mais profundos. Por quê? Exatamente por todo esse processo histórico que deseducou a classe trabalhadora, que rebaixou o horizonte, levando-a a pensar que através da melhoria pontual, ganho 50 hoje, ganho 100 amanhã, ganho 150 e depois daqui vou ganhar 100. Não é assim não. É absolutamente impossível, para quem conhece minimamente a lógica do capital, é absolutamente impossível construir uma sociedade autenticamente humana, igualitária, em que todos os indivíduos possam se realizar plenamente como seres humanos sob a regência do capital. É impossível. Por uma razão muito simples. Se eu sou capitalista, eu compro sua força de trabalho, eu vou explorar você. Nunca vai ter igualdade entre a gente. Eu sou sempre mais igual que você. Ponto final. E quanto mais avança esse sistema, mais igual eu vou ser em relação a você. Não é isso que acontece cotidianamente. Já ouviram falar em Bill Gates? Claro, né? Já sabem quantos bilhões de dólares tem na mão dele? Já devem saber, né? Já sabem quantos gramas de riqueza ele produziu? Claro que sabem, nenhum grama. E no entanto, toda essa riqueza está na mão dele. E a concentração de riqueza cada vez maior de um lado, e a concentração de miséria do outro lado, é da lógica interna do capital. Isto não tem controle, não tem como mudar isto. A única maneira de mudar é acabar com o capital. Ou seja, é acabar com a exploração do capital sobre o trabalho. É acabar com as classes sociais, com a propriedade privada, portanto, com toda a desigualdade social. Não existe outra saída. A saída que a classe trabalhadora foi levada a acreditar é nem neoliberalismo, não é à toa que se fala tanto em neoliberalismo só, e não em capitalismo. O neoliberalismo é apenas a forma atual do enfrentamento da crise. O problema não é o neoliberalismo, o problema é o capital. A classe trabalhadora foi levada a pensar que, sim, não queremos neoliberalismo. Neoliberalismo é demais, é muita desgraça, é muita violência, é muita exploração. Mas também não queremos o comunismo. Por quê? Porque a classe trabalhadora foi levada a pensar que comunismo é aquilo que era na União Soviética, aquilo que era nos
dos países ditos socialistas. Isto é a perversão da ideia de socialismo. Parece que vocês andaram discutindo, pelo menos alguns andaram discutindo um livrinho meu sobre o socialismo, não é? Isso é perversão. Socialismo ou tem como base o trabalho associado que produz abundância para todo mundo, ou não existe. Ora, nenhum dos países, nenhuma das tentativas revolucionárias, seja ela a soviética, a chinesa, a cubana, a vietnamita, a sandinista, nenhuma delas conseguiu mais do que abrir a porta e só. Abrir a porta significa quebrar o Estado burguês. É aí, tudo bem. Mas não adianta só abrir a porta. O importante é você entrar. E o entrar é exatamente a mudança na forma do trabalho, como eu falei antes. Mudar a forma do trabalho significa instaurar o trabalho associado. Significa que todo mundo trabalhe menos, produza riqueza suficiente para todo mundo e tenha muito tempo livre. Isso é a base material do comunismo. Em nenhum canto do mundo existiu isso. Não existiu em Cuba, não existe em Cuba porque não é possível, não é uma questão de querer, não é questão de boa vontade, não é questão de dar a vida, é uma questão objetiva. Ora, chegamos então numa situação em que a classe operária, que deveria ser a locomotiva do processo revolucionário, está ausente. Não é que ela não exista fisicamente, ela existe fisicamente, mas eu estou dizendo, ela está ausente como dirigente do processo revolucionário. A classe operária não está presente com um projeto próprio. E este projeto próprio tem que ter como linha mestra a quebra do Estado e a eliminação radical do capital. Isto faz com que a classe operária não possa ser atrelada ao Estado. Veja, a classe operária brasileira, hoje, para tomar o nosso exemplo, via Central Única dos Trabalhadores, via CGT, via um bocado de confederações, via a maioria do sindicalismo está atrelada ao Estado. Mas a classe operária não pode estar atrelada ao Estado, não pode estar submissa ao Estado. O Estado típico é sempre o Estado que defende a propriedade privada. Ora, se a classe operária não tem claro o seu projeto revolucionário de superação radical do capitalismo, de necessidade de quebra do Estado para isso, de levar avante uma transformação profunda na forma do trabalho, ela está ausente, ela não está ocupando o lugar que é dela e só dela no processo histórico. É ilusão pensar que outros segmentos sociais, outros movimentos sociais, outros segmentos de classe possam ocupar o lugar da classe operária. Eu sei que se gerou isso, há uma série de autores que discutem essa questão e afirmam que a classe operária já não é mais o sujeito revolucionário fundamental e que são outros movimentos sociais, enfim. Isso não é verdade. Não se trata de desqualificar as outras lutas sociais. Claro que elas são importantes. Mas a única demanda que não pode ser de maneira nenhuma satisfeita é exatamente esta do proletariado. Eu produzo a riqueza, sou expropriado dela. Só tem um jeito de resolver. Fora com quem explora. Não tem outro jeito. N outras demandas de movimentos sociais podem ser satisfeitas. Esta não. Então, esta deveria ser a demanda que está na frente de todas as outras.
Esta deveria ser a demanda ao redor da qual todas as outras seriam nucleadas. Todas elas deveriam ser articuladas por essa demanda fundamental do sujeito fundamental, que é a classe operária. Veja, eu não estou dizendo que a classe operária é um sujeito único. Eu estou dizendo que a classe operária é o sujeito fundamental. Nenhuma revolução é feita por um sujeito único. Peguem a Revolução Francesa. Várias classes, né, se unem para desbancar a nobreza. Peguem a Revolução Soviética. Várias classes lideradas pelo proletariado se unem lá também para acabar com a monarquia czarista e tal. Não há revolução de uma classe única, mas também não há revolução que não seja dirigida por uma classe fundamental. Então, todas essas lutas sociais, dos vários segmentos sociais, elas podem adquirir um caráter revolucionário só na medida em que forem articuladas pela luta fundamental da classe operária. Finalizando, é exatamente isso que nós enfrentamos hoje. Milhões de pessoas no meio da rua tentando resistir ao avanço devastador do capital, ao avanço massacrante do capital sobre os trabalhadores, e não conseguindo resistir. E por quê? Porque a consciência deles foi deformada de tal maneira que eles não estão querendo fazer a revolução, eles estão querendo fazer reformas. Eles estão querendo um Estado mais social, mais preocupado com os problemas sociais, um Estado mais preocupado com os problemas ambientais, um Estado mais humanizado, um Estado que coíba um tanto a violência. Isto é impossível, isto não vai acontecer nunca. Então, para terminar, duas grandes tarefas se impõem para todos aqueles que pretendem assumir esta perspectiva de uma transformação radical deste mundo. Não é transformação qualquer, hein? É transformação revolucionária. É acabar com o capitalismo e instaurar uma sociedade comunista. Para todos aqueles que estão insatisfeitos com este mundo miserável em que nós vivemos, e de alguma maneira querem se comprometer com uma transformação radical deste mundo, duas tarefas são fundamentais. Primeira, resgatar teoricamente esta perspectiva revolucionária. Isto implica voltar ao velho Marx. Implica resgatar a teoria do Marx, aquela teoria que colocava aquelas três questões: o caráter fundante da categoria do trabalho, a centralidade política da classe trabalhadora, da classe operária, e a centralidade do trabalho associado no processo revolucionário. E resgatar esta concepção de mundo radicalmente nova do Marx. Esta concepção de mundo que compreende a história humana desde os seus inícios até hoje de uma maneira radicalmente nova. Isto exige um investimento de estudo muito grande. Eu sempre digo, com perdão se eu já disse aqui, acho que devo ter dito: se vocês saírem daqui achando que acho que até ouvi algumas coisas interessantes, mas tudo bem. Se vocês saírem daqui sem a decisão de estudar com seriedade, vocês estão perdendo o seu tempo. Porque estudar com seriedade não é um problema, não é um problema acadêmico, não é um problema de nota, não é um problema burocrático, é um problema de sentido de vida. É um problema de a gente estar engajado numa causa da humanidade. Portanto, eu sei que a vida nossa cotidiana é complicada, difícil, atrapalhada, tudo conspira contra. Bom, esta é a vida real. Se a classe trabalhadora ficar se queixando de que a vida é dura e não dá para fazer, ela não vai fazer nada, não vai fazer revolução nunca. E se nós, que temos algumas condições melhorzinhas, não
fazer prioridades, para colocar o que é prioridade no lugar prioritário. Então não estamos dando contribuição nenhuma. Estamos gastando, se é universidade pública, estamos gastando dinheiro público que vem da classe trabalhadora, sem dar nenhuma volta para essa classe. Esta, portanto, é a primeira tarefa. Bom, eu poderia ficar falando a noite inteira sobre o desdobramento do que significa estudar o quê, como estudar, bibliografia, enfim. Mas vocês têm aqui vários professores que estão à disposição sempre e podem orientar nesse sentido. Segunda grande tarefa. Aliás, essa primeira, comparada com a segunda, é fichinha. A segunda é que é preciso trazer de volta, é uma tarefa prática, trazer de volta a classe operária para o palco. Ela tem que voltar a ser o sujeito fundamental da revolução. E ser o sujeito fundamental da revolução significa ter um projeto próprio, radicalmente contra o capital e contra o Estado. Portanto, a classe operária tem que se desvincular do Estado e assumir a sua perspectiva revolucionária. Os trabalhadores têm que voltar a ter clara consciência de que é preciso fazer uma revolução, de que revolução significa acabar com a desigualdade social, as classes sociais da propriedade privada. Este horizonte revolucionário tem que voltar a encher a cabeça dos trabalhadores. Se vocês me perguntarem como fazer isso, eu digo, eu não sei. Não sei mesmo. Só sei que tem que ser. Porque é fato, se a classe trabalhadora não voltar a assumir a liderança do processo revolucionário, ele será sempre derrotado pelo capital. Daí duas tarefas, não sei se aqui tem trabalhadores no sentido de operário. Provavelmente deve ter muitos trabalhadores no sentido de quem vende a força de trabalho. Eu também sou um trabalhador que vende a força de trabalho, mas não sou operário. Não tenho nem sequer acesso aos operários. Mas esta ideologia, esta concepção de mundo, esta política tem que chegar na cabeça dos trabalhadores, tem que se transformar em organização, tem que se transformar em força material revolucionária.